Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas aos senhores deputados que as levantaram. E queria dizer uma coisa. Eu não sabia que ficavam tão incomodados por ouvir palavras vontade, resolução e acordos. Não sabia que ficavam tão incomodados com estas palavras iniciais. Mas também não sabia que ficavam tão incomodados a ponto de ir buscar uma vice-presidente do PSD com declarações que fez há 2 anos atrás e me perguntavam se eu tinha vergonha disso. Não, não tenho, Sr. Deputado, porque isso não é comparável com os comportamentos que teve um ex-primeiro-ministro vosso, um ministro Manuel Pinho vosso e um atual ministro Cisa Vieira vosso. Não é comparável nesta matéria. Garanto-vos que não é comparável. Não é comparável nesta matéria. Quem levantou a questão foi o Sr. Deputado. Depois, queria dizer-vos... É política. É governo criminoso. É política. Sr. Presidente, há algum desconto na Sr. palavra? Deputado, eu só não pedi para se fazer silêncio porque, neste caso, as dificuldades vinham do meu lado direito do hemiciclo. Senhores deputados, querem então colaborar com o vosso colega deputado para que ele possa continuar? Senhora, e depois, respondendo às questões do deputado Filipe Neto Brandão, ao contrário do que disse, eu reconheci ali o que o Governo também fez bem feito, nomeadamente nas estatísticas que acabou de enumerar. O que acrescentei foi outra coisa, é que esse resultado não é só, é também da Sra. Ministra, mas não é só do trabalho da Sra. Ministra, é dos agentes judiciários que estão no terreno e é também das medidas adotadas pelo anterior Governo nesta matéria, que fez uma reforma de justiça nesta matéria. E disso é que é o conjunto que levou a esses resultados. Em segundo lugar, dizer-lhe outra coisa. Não, a reorganização judiciária previa ou não previa, e eu faço-lhe esta pergunta direta, que depois de um determinado tempo pudesse ou não pudesse ser alterada, pudesse ou não pudesse ter alterações. Quem é que diz ao Sr. Deputado que o PSD, depois de corrido o devido tempo, não fazia essas alterações? Quem? Não foi capaz de o... Desculpa. Previa ou não... Eu só estou a perguntar, previa ou não previa essa alteração? Por isso, nada está garantido que nós não pudéssemos fazer essas alterações. Por último, e também nesta matéria, dizer-lhe que, sobre o deputado José Manuel Pureza, dizer-lhe o seguinte, é evidente que nós não trazemos hoje medidas concretas. Nós trazemos a vontade de fazer medidas concretas para a Justiça que tenham a aceitação de todos. Eu pergunto, com as vossas intervenções, acham que os portugueses estão satisfeitos com o atual sistema de justiça? Respondam a isto. Acham que os portugueses estão satisfeitos atualmente com o funcionamento do atual sistema de justiça? Precisa ou não precisa de uma reforma ao sistema de justiça? Precisa ou não precisa do acordo de todos para que esse sistema de justiça fique implantado e se torne eficaz? Eu acho que sobre isto ninguém tem dúvidas sobre essa matéria. E basta este princípio, e basta a disponibilidade deste princípio para todos em conjunto termos aceitado muito bem esta... Não, nós queremos é que a Justiça resolva os problemas dos portugueses. Que a Justiça resolva o problema que os portugueses têm na resolução dos seus problemas, que tenha confiança nos seus agentes e não que divida os seus agentes. E quanto à contestação, dizer-vos uma coisa, diziam que numa época de crise a contestação foi fortíssima, é verdade. Agora eu pergunto, se numa época de crise ela foi tão expressiva, como é que numa época em que pelos vistos não há crise, ela continua na rua com greves e com lutas? Como é que isso é possível?